Eu pensei bastante a respeito dessa oportunidade de falar com gente mais nova e qual que seria um bom assunto para conversar com vocês. E a verdade é que tem muita coisa. Mas o que Deus colocou no meu coração diz respeito a algo que vocês, que ainda vão construir muito da vida, seja a vida em Deus, do ministério, da família, algo que vocês vão precisar aprender e desenvolver para cooperar com Deus, e diz respeito a um elemento chamado paciência. E o Salmo 40, verso 1 diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Você pode repetir isso comigo? Diga: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Bom, essa primeira frase, esperei com paciência pelo Senhor, fala de duas coisas. A primeira delas, obviamente, é a espera. A segunda, a atitude da espera. Quando ele diz esperei com paciência no Senhor, na verdade há um jogo de palavras no original hebraico em que foi escrito, e essa frase seria quase que, se fosse traduzida literalmente, quase como que esperei esperando pelo Senhor. Na verdade, a mesma palavra traduzida como esperar, muitas vezes é traduzida como paciência. Então, alguns entendem que, em vez de simplesmente ele repetir esperei esperando, a ideia esperei com paciência cabe um pouco mais. E o tema da minha mensagem hoje é esperando no Senhor. E eu gostaria de começar pelo conceito da espera. A espera é algo bom ou ruim? Para a maioria de nós, algo ruim, porque a gente é acelerado. Eu, particularmente, às vezes prefiro comer num restaurante que a comida não é tão boa, mas me atenda logo, do que naquele que a comida é muito boa, mas tem fila. Então, eu não sei você, mas eu não sou muito fã da espera. Eu, desde garoto, eu sempre fui ligado no 220, hiperativo, e muitas vezes, tudo aquilo que está relacionado a ter que esperar, para mim, de cara, você já pensa, ruim. Mas a pergunta é, se o salmista está dizendo que precisou esperar pelo Senhor, significa que Deus nem sempre fará tudo depressa, significa que eu e você também teremos que, em relação ao agir de Deus, às vezes aguardarmos, e se o próprio Deus entendeu que eu e você, pelo menos em algumas questões, teríamos que esperar, em Jeremias 29, 14, ele diz, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, ele diz, são planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então, esse Deus, que tem uma forma específica de agir na minha e na sua vida, ele diz, eu é que sei o que eu penso a seu respeito, e ele diz, é algo bom. Isso envolve, inclusive, os processos que ele estabeleceu. Então, se eu e você enxergarmos o que é que está por trás da espera, ou o que pode estar envolvido nela, talvez a gente consiga enxergar um pouquinho mais o elemento daquilo que é bom. Eu acho que o primeiro conceito tem muito mais a ver com desconstruir o errado do que construir o certo. O primeiro conceito que eu acho que a gente precisa trabalhar é que esperar não é necessariamente falta de fé. Digo isso porque ao longo de uma vida eu fui pilhado, provocado a exercer minha fé, a buscar Deus, e normalmente a ideia e o conceito que a gente tinha de fé é que tinha que ter resultado depressa, tem que chegar logo lá, tem que acontecer. E muitas vezes a ideia de estar esperando é porque não está acontecendo. Mas o próprio Davi diz que Deus se inclinou para ele, que o ouviu quando clamou por socorro. No entanto, ele teve que esperar. Ou seja, o Deus que se inclinou e que ouviu não fez depressa. E o fato de Deus não ter feito depressa não significa que Davi não tenha crido. Porque se Davi não tivesse crido, na verdade Deus não tinha era feito, e não feito depois. Então, a gente tem que repensar isso. Em Romanos, no capítulo 8, no verso 25, a Bíblia diz, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A espera, ela envolve o elemento paciência, mas não necessariamente significa falta de fé. Às vezes ela vai ser apresentada, a paciência vai ser apresentada como algo que caminha de mão dada com a fé. Hebreus capítulo 6 diz no verso 12 que nós temos que ser imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Então você não herda as promessas de Deus só com fé. Você herda as promessas com fé e paciência. Na verdade, Hebreus capítulo 6, verso 15, dizia assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão
a promessa. Abraão é chamado na Escritura de o pai da fé. A Bíblia diz em Romanos 4 que ele deixou pegadas de fé nas quais eu e você temos que andar, ou seja, seguir o seu exemplo. E ele teve que esperar para obter a promessa. Logo, eu e você não podemos caracterizar a espera como falta de fé. Na verdade, né, eu diria até um pouquinho mais que a paciência ou a espera que eu e você vamos ter que exercer com paciência é uma característica divina a ser manifestada e que será fortalecida pela palavra. Em Romanos, no capítulo 15, de 4 a 6, a Bíblia diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala da paciência e consolação das Escrituras. A Bíblia fala a respeito de Deus dar paciência, né, e consolação a cada um de nós. Então, não dá para simplesmente ignorar. Isso é parte da vida cristã e é uma virtude que tem que ser exercida. Mas, honestamente, eu e você precisamos entender qual a importância da espera, porque emocionalmente, para a maioria de nós, ela gera desconforto. Eu admiro quando eu encontro assim, uma pessoa que é paciente. Daquela paciente que ela está de boa, tem que esperar ela estar de boa, né? Porque assim, às vezes eu espero porque eu não tenho opção, né? E nem sempre dentro de mim eu estou no melhor dos sentimentos enquanto espero. Com o tempo, obviamente, eu fui obrigado a crescer, a amadurecer, a aprender, a entender a importância da espera. Mas uma das coisas que me ajudou foi compreender no plano de Deus aonde ela entra. E a segunda coisa que eu quero destacar aqui, e aqui eu vou gastar um pouquinho mais de tempo do que no primeiro, é que a espera nos ajuda a amadurecer. Você pode repetir isso comigo? Diga: a espera nos ajuda a amadurecer. Em Gálatas, no capítulo 4, nos versos 1 e 2, a Bíblia diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Então, a Bíblia está dizendo que quando o herdeiro é menor de idade, ele, legalmente falando, é herdeiro. Mas enquanto menor de idade, a Bíblia diz, na casa, em nada difere de um escravo. Por quê? Porque ele ainda não pode ter acesso à herança. E o texto simplesmente nos diz que, apesar de ser senhor de tudo, ele vai ficar sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Porque o pai normalmente não permitia que o filho acessasse a herança enquanto criança, enquanto menor de idade, porque ele não tinha poder de gestão. Se você olhar Lucas 15, de 11 a 32, na parábola do filho pródigo, a gente descobre que quem acessa a herança antes de ter amadurecido, ele normalmente vai desperdiçar aquilo a que teve acesso. Eu lembro de um dia que uma pessoa falou assim para mim: pastor, eu estava lendo um artigo, e esse artigo dizia que mesmo em países de primeiro mundo, não era só nos de terceiro não, mais de 90% dos ganhadores de grandes prêmios em loteria, ele falou, não estamos nem falando de prêmio pequeno, dos grandes prêmios de loteria, eles conseguem simplesmente dissipar tudo que ganharam em menos de um ano. Um pequeno percentual vai dissipar em até 2 anos. E normalmente quem não dissipou no primeiro, no segundo, que é muito pequenininho o que sobra, esse sim vai conservar o dinheiro ou vai fazê-lo trabalhar. Aí ele olhou para mim e falou, isso me remete a uma conclusão. Eu falei, qual? Ele falou, esse dinheiro é amaldiçoado. Eu falei, é mais fácil jogar a culpa na maldição do que na falta de um poder de gestão. Eu olhei para ele e falei, você sabia que normalmente as empresas que viraram impérios bilionários, elas dificilmente vão durar muitas gerações? Que normalmente a próxima geração que assume o comando da empresa vai quebrar essas empresas que cresceram? Ele falou, não. Eu falei, a estatística é bem parecida. E o que a gente tem de similar, e não estou aqui advogando e nem dizendo para você ficar jogando na loteria, mas é que em vez de espiritualizar que o dinheiro se perde porque é amaldiçoado, a maioria das pessoas que acessa algo para o qual não está pronta e não tem condições de gerir aquilo, ela normalmente tende a meter o pé pelas mãos e perder isso tudo. Quando você pensa nessa perspectiva, isso deveria levar eu e você a entender que em relação ao chamado de Deus, ao plano e ao propósito de Deus para as nossas vidas, as coisas que Deus quer fazer não apenas em nós, mas através de nós, existe uma similaridade, um entendimento, né, a respeito de preparação. Então, por exemplo, a Bíblia fala a respeito do obreiro aprovado. E essa aprovação não é meramente da parte de Deus. A Bíblia diz, procura apresentar-te
a Deus como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar. Então, para que eu seja aprovado por ele, existe um posicionamento da minha parte, onde eu preencha determinados requisitos e ele possa, então, fazer aquilo que ele tinha em mente. E eu estou dizendo isso porque, muitas vezes nas Escrituras, você vai perceber Deus trabalhando com as pessoas em prazos que são longos. É o tipo de coisa que eu não enxergava quando era garoto, que para mim tudo era para ontem. Né? E demorou para eu perceber, até lendo a Bíblia. Deus faz uma promessa a Abraão, vou te dar um filho. 25 anos. E tinha hora que eu ficava pensando, por que quando o Senhor promete uma coisa, o Senhor fala tanto tempo antes? Né? Deus diz para Davi, eu vou te dar o reino. No mínimo 15 anos esperando. Aí você vê que o Abraão, que esperou 25 anos para ter um filho, quando o filho finalmente cresce e se casa. A Bíblia diz que Isaac se casou aos 40 anos. Eu fico pensando, eu no lugar de Abraão já esperei 25 anos para ver o filho nascer. Agora esperar mais 40 para o filho casar, para depois imaginar quando é que essa posteridade vem. Eu no lugar de Abraão não tinha esperado mais do que os 18. Aliás, eu nem sou Abraão, meu filho casou aos 18. Né? Então, eu fico pensando comigo mesmo, da onde esse camarada conseguiu esperar? Agora, o curioso é que o Isaac casa, e a semelhança da mãe, ele se casa com uma mulher que também não podia ter filhos. O homem que herdou a promessa do pai, eu vou te dar uma descendência numerosa, também está diante do mesmo problema, não pode ter filhos. A Bíblia diz assim, que Isaac orou insistentemente ao Senhor. E Deus ouviu a sua voz, ele deu os filhos, nasceu logo gêmeos. Aí eu li esse texto, a sensação que eu tinha era assim, que ele orou tanto que Deus disse, tá bom, toma, e que nem 9 meses precisou, né, de gestação para as crianças nascer. Quando você vai ler lá o texto bíblico, de Gênesis 25, a Bíblia diz, era Isaac da idade de 60 anos, quando lhe nasceram os gêmeos. Casou aos 40, orou com insistência, aos 60 os filhos chegaram, mais 20 anos. E a gente pode te dar exemplo após exemplo nas Escrituras. Eu não sei que idade José tinha quando teve os sonhos de Deus sobre ele estar numa posição de governo, mesmo diante da sua família. Mas a Bíblia diz que aos 17 anos de idade ele foi vendido pelos seus irmãos para o Egito. A Bíblia diz que aos 30 ele sai da cadeia para começar a viver o cumprimento. Então, só a primeira etapa levou pelo menos 13 anos. Até que os seus irmãos chegassem, porque aparece no segundo ano da fome, você pode jogar mais 9. Então ele estava com quase 40 anos de idade. Então, ao longo das Escrituras, quando a gente olha, as coisas não são tão rápidas, automáticas ou instantâneas como eu e você gostaríamos que fosse. A pergunta a ser feita é, José vai para o Egito, vendido, traído pelos seus irmãos, embora fosse fiel a Deus. Lá na casa de Potifar ele começa a prosperar, as coisas estão dando certo. Mas para ser fiel a Deus, e porque recusa a proposta da mulher de Potifar, ele é injustamente preso. Agora, na prisão, a Bíblia fala de uma ocasião que ele vê uma oportunidade. Qual oportunidade? 2 dos oficiais principais de Faraó, Gênesis 40 diz isso, vão parar na cadeia. Para os dois terem ido para a cadeia, provavelmente levantou-se a ideia de uma conspiração contra o rei, mas isso ainda não tinha sido investigado, porque senão os dois estariam mortos. Quando aqueles dois estão lá na prisão, cada um tem um sonho. José interpreta o sonho de um, o sonho do outro. O primeiro ele diz, deu bom. Em 3 dias você sai da prisão, vai ser restaurado ao seu carro, sua vida volta ao normal. Para o segundo, que era o copeiro, ele diz, deu ruim, perdeu. Ele diz, em 3 dias tu está morto. Né? A coisa vai complicar para o seu lado. Mas na hora que ele dá a palavra para o copeiro, não para o padeiro que vai morrer, mas para o copeiro que vai ser promovido, José termina e diz assim, e quando você for restituído ao seu cargo diante de Faraó, lembra do teu servo aqui, que te ofereceu consolo na hora difícil, que te trouxe uma palavra de alento. E a Bíblia diz que quando tudo aquilo aconteceu, a Bíblia diz que o copeiro não se lembrou de José. Eu fico pensando, isso é história para você passar o resto da vida contando para os filhos, para os netos. Né? Olha, eu estava preso, morrendo de medo, não sabia o que ia acontecer, tive um sonho. O cara interpretou o sonho, me deu uma palavra de Deus, aconteceu tudo exatamente do jeito que ele falou. Quem é que esquece uma coisa dessa? Mas a Bíblia diz que o copeiro se esqueceu de José. Curioso é que 2 anos depois ele vai lembrar. Então você não pode dizer que o problema é de memória. Né? Porque a probabilidade de lembrar era mais cedo e não 2 anos depois do ocorrido. Mas muitas vezes o que eu e você não paramos para pensar é que Deus sabe lidar e gerenciar as circunstâncias de uma forma que eu e você não temos a menor noção. Quando José conversa com o copeiro, Gênesis 40, 14 e 15 diz que ele fala assim, porém lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faça sair dessa casa,
porque de fato fui roubado da terra dos hebreus. Aqui nada fiz para que me pusesse nessa masmorra. Quando você ouve o discurso de José, é um discurso de dor, de alguém que está ferido, de alguém que está machucado, de alguém que está dizendo, me ajuda a sair desse lugar, porque aqui a coisa não vai virar, as coisas não vão funcionar. Agora a pergunta é, se o copeiro tivesse lembrado de José, e tivesse feito menção de José a Faraó, e conseguisse usar sua influência para tirar José da cadeia, o que seria de José? Assistente de cozinha? Muitas vezes eu e você, a gente acha que tem planos e ideias perfeitas para viver o plano de Deus, mas a melhor ideia para viver o plano de Deus é a do próprio Deus. A verdade é que José, nesse momento, está com o coração ferido, machucado. Enquanto eu e você estamos feridos e machucados, não é hora de ser promovido. Quem é promovido com o coração ferido, na hora que tiver a oportunidade, vai pisar em quem o machucou, em vez de servir as pessoas que o machucaram, que o feriram. O que é que Deus queria de José? Que ele fosse um instrumento da parte de Deus para sustentar os irmãos que o injustiçaram. Mesmo com tudo aquilo que fizeram, Deus diz, eu quero que você pague o mal com o bem, eu quero que você externe o meu coração. Eu acredito que você dá conta disso. Naquele momento inicial, José não estava pronto. E muitas vezes Deus não pode deixar que as coisas aconteçam depressa na minha e na sua vida. Porque sem a espera, eu e você não vamos passar pelos processos de amadurecimento, de correção, de ajuste, que eu e você precisamos passar. E quando eu olho para as Escrituras, eu não consigo, é lógico que hoje é muito mais fácil falar disso, né? Eu não consigo simplesmente ignorar a importância de processos e que os processos têm que ser respeitados. Em Marcos, no capítulo 4, de 26 a 29, Jesus disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então qual é o mecanismo? Primeiro você planta. A semente foi plantada, vai germinar. Quando germinar e romper terra afora, né, o que é que vai aparecer? Primeiro a espiga, depois vai encher de grãos na espiga, mas não adianta colher enquanto não estiver maduro. Processos. Esses processos têm etapas, essas etapas requerem tempo e não adianta antecipar absolutamente nada disso. Eu li uma história há muito tempo atrás de um camarada que viu uma lagarta, né, no quintal da casa dele, numa das plantas, e ele queria acompanhar o processo, viu ela fazendo casulo, e ele estava ansioso para ver a bichinha transformar em borboleta. Mas ele relatava que aquilo demorou e demorou muito. Demorou para fazer o casulo nunca abria, ele todo dia ia checar. Né? Quando finalmente começou a dar sinais de abertura, e ele estava naquela torcida, vai, vai, aquilo também não andava depressa. Todo dia abria só um pouquinho mais, e teve um dia que ele, aborrecido, cansado de esperar, resolveu ajudar aquela lagarta. Ele pegou uma tesourinha dessas pequenininhas de costura e deu uns piques ali no casulo para ajudá-la, porque todo dia ele via que a lagarta fazia um esforço enorme para sair e não conseguia se libertar. Ele disse, vou ajudá-la a fazer mais rápido. Né? Quando finalmente ela saiu do casulo, para ele foi uma frustração, porque não era mais a lagarta que entrou, mas também não era a borboleta que ele esperava. A verdade é que o processo de transformação, a chamada metamorfose, não tinha terminado. Ela tinha asas, não desenvolveram, mas aquele corpo que precisa ficar menorzinho para conseguir voar, né? Não era tão grande quanto antes o da lagarta, mas também não tinha terminado o que deveria, e ele ficou muito bravo, né? Pensando, eu perdi todo o meu tempo esperando um negócio que não funcionou. O que demorou para ele descobrir é que o culpado foi ele. Porque é justamente o esforço que a lagarta faz para se libertar do casulo que ativa todas aquelas enzimas e o processo de transformação. E quando ele tentou facilitar e ajudá-la a ganhar tempo, ele simplesmente abortou o processo de preparação que era necessário. Eu fico imaginando que às vezes eu e você temos o mesmo desespero, ou do lado de dentro do casulo, ou do lado de fora assistindo outros, desesperado para dar uma mãozinha, né, e dizer, vamos agilizar, vamos fazer andar, vamos fazer acontecer, mas a verdade é que sem o tempo, processos podem ser interrompidos. Então, eu tive uma lição muito cedo, logo no início do meu ministério, e normalmente eu falo mais disso para pastores e líderes do que só para a igreja. Mas em agosto de 1993, eu tive um acidente de carro, quando eu estava assim, no terceiro ano de um ministério itinerante. O ministério estava bombando, considerando a nossa realidade da época, não existia internet,
né? As pessoas só tinham acesso a 2 tipos de mídia, rádio e televisão. O rádio era caro, a televisão nem se fala. A televisão brasileira é a televisão mais cara do mundo, é o mercado mais inflacionado do mundo. Então, normalmente, sem estar na mídia, nenhum ministério avançava tão depressa. Eu sei que vocês não conseguem imaginar o que é um mundo sem internet. Aliás, vocês não conseguem imaginar o que era um mundo sem telefone celular, né? E a gente, naquela época, já fazia uma média de 2, 3 cidades por semana, né? Porque a propaganda, o boca a boca na época, por causa daquilo que Deus estava fazendo, era algo muito intenso, as portas foram se abrindo. Eu lembro quando começou o ano de 93, a gente tinha, digo a gente falando por toda a equipe, a agenda do ano todo de 93, a hora que o ano abriu já estava assim, completamente cheia, fechada, 2 cidades por semana durante todo aquele ano. Em 94, a gente protegeu a agenda, para não abrir nada antes, só para os convites internacionais, ou seja, para as perspectivas da época, o negócio estava bombando, estava indo com tudo. Mas em agosto de 93, eu tive esse acidente de carro e estou vivo só por um milagre. Os irmãos que iam me visitar no hospital diziam, olha, eu vi o estado do carro, eu vi o lugar onde, a ribanceira onde vocês caíram, né? Deus realmente guardou você. Tudo que eu pensava é, já que Deus ia guardar, Ele não podia ter arrumado o carro lá na estrada, em vez de esperar eu me arrebentar todo lá embaixo, para depois dizer, eu te guardei lá embaixo. Eu pensava, por que ele não me guardou lá em cima? Pensava, não falava, mas pensava. Aí eu lembro dos médicos, dos enfermeiros, dizendo, cara, teu santo é forte, alguém lá em cima vela por você. Não era para você ter escapado dessa, não. O dia que um neurologista me explicou o que tinha acontecido, falou, isso aqui é a sua tomografia. Né? Eu lembro de resultados que ainda vi, dificuldade para distinguir entre massa branca e cinzenta no cérebro, lesão nas partes moles. Ele falou, esse traumatismo craniano que você teve aqui foi algo sério, delicado. Ele falou, sua cabeça, você bateu tanto. Ele brincou assim, imagina que ela virou quase um liquidificador. Né? E ele começou a descrever, ele falou, olha, o ponto principal onde nós tivemos que remendar a sua cara foi a região da fonte. Né? Ele falou assim, e a pancada nesse tipo de lugar costuma ser fatal. Era para você ter ido. E eu lembro desse cara dizendo, teu santo é forte, alguém lá em cima está cuidando de você. Os enfermeiros que me socorreram disseram, olha, nós reconstituímos sua pálpebra esquerda, ela rasgou mais da metade. E não existe ângulo, né, onde qualquer coisa possa rasgar tanto a pálpebra que não toque no globo ocular. Então, se não fosse morrer, era no mínimo você ter perdido a vista, né, a visão do olho esquerdo. Alguém cuida de você, mas com todo mundo falando de tudo que Deus fez, eu ficava só pensando, já que o Senhor ia fazer um milagre, não podia ter feito ele inteiro, não podia ter me guardado de tudo isso. E o problema não era só isso, era todo o questionamento que ficava dentro de mim. Né? Eu tinha acabado de trocar de carro e tinha essa viagem de mudança para Curitiba. Eu pensei, quando chegar em Curitiba, faço seguro. Até hoje não fiz e o carro deu perda total. Né? Tudo que estava dentro do carro era toda a minha vida, toda a minha mudança estava dentro do carro. E o que não se perdeu, nós caímos nessa ribanceira, a gente que estava com o cinto dentro do carro ficou, todo o resto foi sendo jogado para fora. Né? O que não se perdeu na chuva e no barro, na lama, foi roubado como as malas enquanto a gente era socorrido. Eu descubro que eu estou só no hospital, com a roupa do corpo rasgada, ensanguentada, e que não presta, e que não sobrou nada. Guardadas as devidas proporções, eu me sentia, né, mais ou menos no lugar de Jó, com a síndrome do para-raio. Está caindo tudo na cabeça. E a angústia era, Deus, por que é que isso aconteceu? Né? Eu lembro que alguém perguntou assim, vocês oraram antes de viajar? Eu falei, meu amigo, a gente não orava só antes de viajar, a gente orava a viagem inteira. Falei, na hora do acidente, a gente já estava orando 6 horas sem parar. Aquele carro era uma reunião de oração ambulante. Não venha me dizer que foi falta de oração. Aí, de vez em quando, um dizia assim, alguém deu brecha. E sempre tem, tipo, os amigos de Jó, aqueles amigos da onça, para julgar você. A verdade é que aquilo me gerou uma crise, eu ficava falando para Deus, dizia, Deus, certeza que esse acidente foi coisa do Satanás. Mas eu dizia para Deus, o diabo só pode tocar com permissão, ou minha, ou sua. E eu dizia para Deus, nós dois sabemos que não fui eu que dei a permissão. Ou seja, por eliminatório eu dizia, por que o Senhor faria isso? E a minha vontade era dar um sermão para ele sobre como ser Deus. Tipo, o Senhor ganha para cuidar da gente, para fazer o seu trabalho, o que é que aconteceu? E eu ficava questionando Deus, o que é que aconteceu? Por quê? E o pior é que não tinha resposta. Né? Eu sou o tipo de pessoa que eu tenho dificuldade com o silêncio. Quando eu casei, eu falava para a Kelly, 28 anos atrás, dizia, se você me ama, briga comigo. Porque briga no sentido de discussão, de argumentação. Às vezes queria discutir algo, ela não, tá bom. Eu dizia, tá bom, coisa nenhuma, você não vai defender seu lado?
A gente tem que conversar, tem que argumentar esse negócio. E eu disse, você me ama, nós temos que discutir as coisas. Mas assim, nós temos que ir para as águas profundas. Não pode ficar no raso. E eu dizia para Deus, fala alguma coisa. Nada, silêncio. A verdade, esse silêncio durou 1 ano e 3 meses. Até que no dia em que eu estava sendo ordenado, estabelecido no Ministério Pastoral, agora já estamos falando de novembro de 94, né? Então, quase 30 anos atrás, eu tive uma experiência que seria muito marcante. Os pastores começaram a impor as mãos sobre mim, profetizar. 2 desses 3 pastores já estão com o senhor. Um deles, muitos de vocês conheceram, que serviu a casa aqui, foi o pastor Francisco. Mas o Francisco falou coisas no meu coração, como nenhum dos outros, por mais que os outros foram palavras proféticas muito precisas, ele falou de coisas assim que eu nunca tinha falado para ninguém, coisas que eu não admitia nem direito para Deus, até medo de falar isso para Deus. E depois eu fui conversar com ele, eu falei, cara, nunca vi uma revelação dessa, que palavra profética foi aquela? Ele olhou para mim e falou, eu não estava profetizando. Eu falei, você não estava profetizando, estava fazendo o quê? Porque se isso não é Deus falar, eu não sei o que é. Ele falou, não disse que não era Deus falando, eu só disse que não era eu profetizando. E eu falei, me explica o que você está dizendo. Ele falou, na hora que eu impus as mãos para orar por você, ele falou, eu vi um anjo de Deus em pé do seu lado. Eu falei, como assim viu? Ele falou, vi como você está me vendo. Ouvi ele falar comigo como você está me ouvindo. Eu dizia, tipo do jeito que acontece lá na Bíblia, aquelas aparições de anjos. Eu ficava pensando, quem que vê um anjo não sai contando para todo mundo, gente? Aí ele falou assim, e quem me contou todas aquelas coisas foi o anjo. Ele falou, inclusive, deixa eu falar o que eu não falei em público. E aí ele me deu detalhes. Basicamente, o anjo disse o seguinte, no momento em que apareceu do meu lado, e ele foi impor as mãos sobre mim, o anjo disse para ele, você tem uma preocupação muito grande com esses ministérios. Eu tinha 20 anos de idade, gente, solteiro. Eu brinco que hoje nem eu teria ordenado eu mesmo daquela época ao ministério. Eu ia esperar amadurecer, eu ia esperar crescer, eu ia esperar estar pronto. Então, eu entendo a preocupação do Francisco, mas aquele anjo falou assim, o Altíssimo te faz saber que eles estão nas mãos dele. Eles estão no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, e não há motivo para que você se preocupe. Traduzindo, vai dar tudo certo. E disse que aquilo tranquilizou o coração dele. Mas o anjo apontou para mim e disse, quanto, porém, a este? E aí o caldo entornou para o meu lado. O anjo disse assim, ele é rebelde. E ele não aceita o tratamento de Deus na vida dele. E doeu ouvir isso. E o anjo aparece para Daniel, chama de homem muito amado. Aparece para Gideão, chama de homem valente. Falei, pô, velho, não rolou nenhum adjetivozinho bom, nenhum elogio para mim. Eu me rebelei para provar que não era rebelde, mas não adiantou, só provou o ponto. E ele disse assim, ele não aceita o tratamento de Deus na vida dele. Então ele emendou e falou, apontando para mim e disse, diga para ele que o acidente de carro que ele teve no ano passado foi, como ele diz nas orações dele, foi de fato uma tentativa de Satanás de destruí-lo. Ele está certo quando diz isso. Mas diga para ele, por que Deus o permitiu? E o anjo começou a dizer o seguinte, o ministério dele estava crescendo mais rápido do que a capacidade dele de se deixar ser preparado, trabalhado por Deus. E era só uma questão de tempo. Ele ia sucumbir debaixo do peso do próprio ministério. O sucesso se transformaria em fracasso, porque não tinha estrutura para suportar o lugar onde ele estava entrando. Então ele diz, o diabo queria pará-lo, porque o via como uma ameaça. Deus precisava pará-lo para não perdê-lo. E até hoje, mais de 30 anos se passaram, eu tenho vergonha de contar a história. Porque eu passei 1 ano e 3 meses julgando Deus, questionando Deus, né, tentando ensinar ele a ser Deus, e na verdade ele estava me guardando, estava me protegendo. O que eu comecei a descobrir é que muitas vezes, porque nós abortamos alguns processos, porque não queremos esperar, a roda tem que girar, tem que fazer acontecer, a gente deixa de viver processos necessários de amadurecimento. Então o anjo apontou para mim e disse, nos próximos anos, Deus vai tratar profundamente com ele nessa cidade. Aos poucos, ele vai começar depois, na hora certa, voltar a viajar, até que lentamente chegue o momento onde ele esteja pronto para voltar a fazer aquilo que ele faz. Sabe quanto tempo levou? 25 anos. Foi só quando eu fiz a transição da igreja, da Alcance aqui em Curitiba, que o pastor Marciano assumiu. Né? E Deus falou comigo 1 ano antes. Ele diz agora, quando você completar os 25 anos de pastorado, então estou falando de 5 anos atrás, ele diz, estou te liberando para voltar a fazer aquilo que você fazia antes. 25 anos depois. Não significa que eu não fiz nada ao longo dos 25 anos, mas eu e você precisamos entender que Deus trabalha com processos. E nesses processos envolve tempo. E no tempo, Deus trabalha dentro de nós. Entre toda a promessa de Deus, guarde isso, em toda a promessa de Deus e o seu cumprimento, tem um intervalo de tempo. Nesse intervalo,
Deus vai trabalhar mais dentro de nós do que fora de nós. Ou seja, Ele trabalha mais nos preparando do que necessariamente nos usando e fazendo acontecer. E a gente precisa ter a mentalidade de paciência. É lógico que nem tudo será necessariamente tão demorado. Eu lembro que em 93, antes do acidente, eu já tinha escrito meu primeiro livro, Falar em Línguas. Né? Na época ele chamava Linguagem Sobrenatural de Oração, depois virou só o subtítulo. Com o acidente, com a interrupção das viagens, o fato de ter ido pastorear, deixei tudo no stand-by, mas eu tinha uma convicção no meu coração desde a minha adolescência. E Deus queria que eu escrevesse, que essa seria uma das formas do Ministério de Ensino. Então, depois de muita paciência, né, porque eu fui pastorear a partir do final de 93, em 98, depois de 5 anos, que para mim era muito tempo, gente. Eu falei, quer saber? Chegou a hora de trabalhar e publicar o livro. Eu lembro de um dia, era uma terça-feira, consigo lembrar que era terça-feira, e terça era o dia de reunião do presbitério, à tarde a gente reunia na igreja, tomava decisões que diz respeito ao governo da igreja, mas à noite a gente não tinha atividade na igreja, a gente reunia com as esposas para ter um tempo de comunhão, a gente comia junto, e oração, e buscar Deus junto. E toda terça-feira aquele encontro mudava. Naquela terça-feira ia ser na nossa casa. Então eu lembro quando eu acordei de manhã, estava no meu tempo devocional, o Espírito Santo falou comigo assim, à noite, na reunião na sua casa, o primeiro a chegar vai ser fulano. Fulano era o único solteiro do time nosso. E era o único que nunca chegava no horário. A gente ficava bravo com ele, a gente dizia, tu não tem nem mulher para culpar, para dizer que é ela que fica, né, demorando para arrumar. Aliás, a gente chamava ele de noiva, porque a gente dizia que ele parecia uma noiva no dia do casamento, do tempo que ele levava para se arrumar. E aquilo assim, era um teste de paciência para todo mundo. O Espírito Santo me disse, ele vai chegar meia hora mais cedo. Eu falei, isso é um evento apocalíptico. Se chegar no horário já é avivamento, imagina chegar meia hora mais cedo. E o Senhor me disse, a razão pela qual ele vai chegar mais cedo é porque eu dei a ele essa noite um sonho a seu respeito. E ele quer falar com você, mas não na frente dos outros. Mas quando ele chegar, ele vai estar muito cheio de dedos, de cuidado. A conversa dele vai enrolar muito. Você manda ele cortar o papo, diga para ele que eu já te falei do sonho, que é para ele ir direto ao assunto. A gente pensa no dia que não passava. Esperei aquilo o dia inteiro. Nossa reunião era 8 horas, 7h30 a campainha toca. Eu lembro quando atendi ele na porta. E eu já fiquei impressionado. Falei, Deus está nisso. Aí ele entra, começa aquela conversa mole, será que chove, será que não chove? Eu falei, fulano, corta o papo. Deus me disse hoje de manhã que se ia chegar meia hora mais cedo. Se nunca aconteceu antes, eu imagino que nunca mais vai acontecer. Ele me disse que ia chegar antes porque você teve um sonho. Ele te deu um sonho a meu respeito. E você queria contar isso antes dos outros chegar. Quando eu falei isso, ele arregalou os olhos. Eu lembro dele, até hoje eu lembro dele dizendo, Santo Deus da glória, é de Deus. Aí o bicho ficou valente. O pior, que eu pensei, o que quer que seja que ele vai falar, eu já validei antes. Ele olhou para mim e falou, sabe o seu livro do Falar em Línguas? Falei, sei. E eu já estava esperando ele dizer, vai ser traduzido para várias línguas, várias nações, vai ter uma tiragem, vai isso. Sei. E aí? Ele falou, Deus me disse que de novo, você saiu na frente dele antes do tempo e não soube esperar a hora. E aí meu chão sumiu. Por quê? O livro já estava na gráfica rodando. Eu fiquei pensando, o senhor não podia ter falado isso semana passada? O que é que eu vou fazer com esse negócio na hora que sair da gráfica? Mas de alguma forma, naquele momento, eu estava dizendo, de novo, você não soube esperar. Um dia desse alguém falou, poxa, pastor, a gente fica feliz de saber, o senhor com tantos títulos, mais de 2 milhões de livros distribuídos, né? Esse negócio da noite para o dia, eu falei, fala que foi da noite para o dia de novo, que eu dou em você. Falei, 30 anos construindo, esperando esse negócio, você vê que foi da noite para o dia. E tinha momentos, eu lembro de um dia assim, que eu falei, Deus, meu maior inimigo não é o Satanás, é você. Porque o diabo não pode impedir o seu plano, o seu propósito. Se eu estalar o dedo, esses livros vão acontecer, mas o senhor não estala o dedo. Qual é o seu problema? Eu lembro de um dia que eu falei, quer saber? Eu desisto desse negócio. Eu já nem sei se o senhor prometeu, se fui eu que quis, da minha parte. Eu desisto, eu abro mão, enterro esse negócio. Aliás, foi a partir desse dia que começou a acontecer. Quando eu e você queremos muito que alguma coisa aconteça, a gente está dando sinais de que não está pronto para isso. Nossas próprias expectativas sinalizam que nós misturamos alguma coisa dentro da gente. E eu tive que aprender a esperar com paciência. Isso foi em 2008. Em 2001, um dia eu estava orando e o Espírito Santo falou assim comigo, na hora certa, uma das pessoas que eu vou usar para
empurrar e movimentar os seus livros e levar isso para um outro patamar. Se chama Márcio Valadão. Na época, Igreja Batista da Lagoinha, em alta na internet, né, na televisão, diante do trono nem se fala. Pensei, um padrinho desse, meu amigo, é o que qualquer um ficaria feliz. 2 anos depois dessa palavra, um dia num evento, alguém me apresenta ao pastor Márcio Valadão. Eu fui lá para ouvi-lo, nesse evento de pastores, e quando eu estava entrando, alguém falou assim, vem cá, deixa eu te apresentar aqui ao pastor Márcio. Falou, pastor Márcio, esse menino tem abençoado muito nosso estado. E quando falou e mencionou meu nome, falou, eu já li um livro dele. Pensei, me confundiu com alguém. Mas eu não quis ser indelicado e dizer, não, o senhor me confundiu com alguém. Aí quando ele falou, já li um livro seu, eu falei, é mesmo? Qual? Ele falou, um que você fala do agir de Deus, o agir invisível de Deus, que dá o testemunho do seu acidente. Pensei, ele leu mesmo. Ele falou, filho, você me abençoou tanto com aquele livro. Eu queria muito que você fosse ministrar em Lagoinha. Aí começou a tocar a música da pastora Ludmila na minha cabeça. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. E lá fui eu, janeiro de 2004, ministrar na Batista da Lagoinha. Eu lembro, Paulo, meu irmão, foi comigo. A gente botou tanto livro dentro do carro, Rafael, para divulgar os livros lá, que as rodas do bichinho estavam assim até torta. Eu lembro, a gente não tinha como conciliar uma agenda rápida como ele queria, então acabei aceitando pregar em 2 cultos por semana no mês de janeiro. Primeira semana de janeiro. Belo Horizonte debaixo de chuva, descendo morro. Mas ainda assim, eu lembro que a pastora que me recebeu num dos cultos, ela falou, olha, pastor, desculpa, com a chuva, com as férias, reunião está vazia. Reunião vazia era umas 2.500 pessoas. Eu pensando, para quem acabou de começar outra igreja, que era a primeira das Alcances de Irati, que estava com as 150, né, eu pensei assim, acho que nós já temos um bom movimento. Mas eu lembro que na hora de ir embora, depois dos 2 cultos, das 2 reuniões, eu perguntei para o meu irmão, falei, e aí? Como é que foi? Ele falou, como é que foi o quê? Eu falei, os livros. Gente, eu botei livro, na época, a R$5, parcelando em 5 de 1. Tinha livro que me custava mais do que isso. Mas eu estava quase naquela filosofia do traficante, a primeira vai meio de graça e depois a gente tenta, né? Mas eu lembro que eu perguntei para o Paulo, falei, e aí, quanto vendeu? Ele falou, 150. Falei, 150 livros? Ele falou, não, 150 reais. Me deu 30 livros. Aí eu falei, não, estou falando sério. Ele falou, eu também. Eu falei, nos 2 cultos, nas 2 reuniões, ele falou, é. Ele disse, vem cá. Aí ele abriu o porta-mala do carro e mostrou, estava tudo igual o jeito que veio. Eu falei, não foi dessa vez. Mas também o pastor Márcio não estava aqui para fazer a propaganda. Alguma coisa vai acontecer. E não aconteceu nada, ninguém nunca mais me chamou. Ninguém tocou no assunto, ninguém falou de livro. E eu lembro que simplesmente na minha cabeça eu cheguei a uma conclusão. Eu falei, Deus não falou nada, eu acho que eu inventei o que eu queria ouvir e vamos botar esse negócio de lado. 2013, acho que foi finalzinho de 2012, o Lou Engle veio dos Estados Unidos para fazer um decol em Belo Horizonte, nos pediram ajuda, a gente traduziu e publicou o livro dele, o DNA do Nazireu, e a gente fez a movimentação para estar lá. Mas eu lembro que a turma disse, você consegue estar com a gente no decol? Eu falei, olha, estou no meio do evento, não consigo não. Mas eu lembro que um dia a Nívia falou comigo, com a Kelly, falou, olha, tem um momento que os adolescentes vão estar orando, mesmo que vocês não possam ir, manda Israel para lá. A gente precisa de uns adolescentes crentes, sérios, comprometidos com Deus para esse momento de oração. Eu falei, não, ele dá, tem condições. Né? Conversei com ele, falei, filho, você vai? Falei, olha, você vai ficar na casa de amigos, organizei as coisas. Mas eu lembro quando eu estava num evento em São Paulo ministrando, que eu comentei, falei, olha, meu filho vai ter um momento de oração lá no Descentes, cara, e por que você não está lá? Eu não estou lá por causa de vocês, dessa agenda que eu estou aqui. Os caras, pelo amor de Deus, vamos mexer nessa agenda. Quando que ele ora lá? Eu falei, na sexta-feira. Você prega na quinta, encerra no sábado, compra uma passagem de última hora, vai lá, está com seu filho, o menino está começando, você tem que estar junto. E lá fui eu, só para dar uma de pai coruja, só para vê-lo orar 5 minutos. Orar, não era nem pregar. E por que fui? Um dos organizadores me viu no evento e falou, você apareceu. Eu falei, só vi um pouco, já estou indo embora. Eu vou daqui para o aeroporto. Ele falou, cara, deixa eu te apresentar o Lu, que quer te agradecer o negócio do livro. Eu falei, claro. Ele falou, na verdade, a turma já foi para o restaurante, você pode comer com a gente? Posso. Aí me levaram. Quando cheguei lá, entre outras pessoas estavam na sala, pastor Márcio, todo mundo. Mas quando eu entrei, sentei, todo mundo já estava comendo, conversando, eu cheguei quieto, entrei, quieto, fiquei.
Eu tenho a mania de ficar me esticando na cadeira. E dos momentos que eu fiz isso, torci o pescoço para um lado, torci para o outro. Quando eu viro, o pastor Márcio, que estava 2 cadeiras depois de mim, está fazendo a mesma coisa. E a gente se olhou. Ele falou, Subirá, é você? Eu falei, sou eu. Ele falou, filho, os seus livros me abençoam tanto. Eu pensei, não começa. Aí ele falou, o último que eu li foi de todo o coração. Ele dizia os nomes. Ele falou, filho, como você me abençoou? Tem algum livro novo saindo? Eu falei, estou escrevendo um que é o propósito da família. Ele falou, sai quando? Eu falei, não sei, eu estou submetendo ele a vários líderes primeiro. Você não me daria a honra de ser um desses que possa dar uma olhada? Eu pensando, não cria expectativa, o senhor já me frustrou antes. Ele disse, filho, anota meu e-mail. Ele falou, vou te dar meu e-mail pessoal, manda para mim. Anotei e mandei. Nunca disse se recebeu, nunca falou se leu. Eu falava, a Deus, eu estava quieto. O senhor nem precisava ter falado nada disso comigo. Mas aí no início de 2013, alguém entrou em contato comigo um dia e falou, olha, pastor Márcio quer que o senhor venha pregar num evento, na Conferência Espírito Santo e fique para os cultos de domingo. Eu olhei a agenda, já tinha um compromisso, falei, não posso. A pessoa falou, ninguém fala não, pastor Márcio. Falei, eu vou falar, eu já tenho um compromisso. E eu lembro que o pessoal começou a insistir, eu lembro que a secretária da igreja dizia, o senhor vai falar não, pastor Márcio. Eu falei, eu tenho um compromisso, eu não vou derrubar alguém por causa deles. Não dá. Pergunta se dá para mudar. Não dá, pastor, o evento é no feriado, não tem. Eu falei, paciência. E aí eu falei, e manda um e-mail na minha frente, que eu quero ver você falar ou não. Eu lembro que ela estava com o coração pesado, mandou um e-mail, falei, certeza? Deixa eu ver se está na pasta enviado. Saí. Quando saí, entrei numa reunião. Quando entrei na reunião, o pessoal que marcou a reunião para desmarcar o evento da semana anterior. Calma. Aí, olha, nós vamos ter que desmarcar o evento da semana anterior. Quando desmarcaram, eu lembrei que o pessoal que estava com o evento da outra semana, que era um pessoal lá do Pará, eles ficaram me ligando e disseram, cara, quando nós marcamos com você, a gente nos tocou que era o feriado de Corpus Christi. Não dá para mudar o fim de semana. Eu falei, também não dá, porque eu tenho um compromisso. Falou, cara, nós temos um casamento aqui no Corpus Christi, que é o casamento. Tá aquele cara assim, que é o milagre, ter casado. Nós não podemos ter um evento, não dá para ter casamento no meio, não estamos sabendo como vai fazer isso. Falei, cara, você decide se quer ou não quer o evento, eu não posso mudar. Quando desmarcou, eu liguei para ele. Falei, amigão, lembra aquele fim de semana antes que você queria? Por causa do casamento, acabou de liberar. Ele falou, pois é, o cara não vai mais casar. Falei, o sangue de Jesus tem poder? Aí eu falei, sério? Ele falou, sério, o negócio mudou aqui. Por quê? Eu falei, não, eu achei que você estava com aquele problema, se você não está, deixa para o outro. Ele falou, mas se você quiser a gente muda. Eu falei, não, você não vai ter, não muda. Eu já estava nessa, também não quero ir. Aí ele falou, mas se a gente mudar, você tem algum outro evento para atender? Eu falei, eu tenho, mas não é importante, vamos manter. Ele falou, deixa eu decidir se é importante, quem é que te chamou? Eu falei, amigo, se não vai ter o casamento, acabou. Ele falou, Subirá, não vou desligar esse telefone sem saber qual o convite que você tem. Qual a proposta que você tem de remanejamento? Eu falei, um pessoal de Belo Horizonte. Quem? Lagoinha. Um pastor de departamento chamou, eu falei, não, para o pastor Márcio. Ele falou, ninguém fala não para o pastor Márcio. Ele disse, você vai para esse evento. Tá mudado. Aí eu lembro que eu voltei e falei, você mandou o e-mail? A secretária falou, mandei. Eu falei, desmanda. Ela falou, não tem mais jeito. Eu falei, me passa o contato da pessoa. Liguei e falei, você já recebeu o e-mail? Ele falou, ainda não. Eu falei, olha, eu te mandei um e-mail com a negativa, mas uma santa bagunça aconteceu aqui. Eu vou, mas é nos meus termos. Ele falou, estamos aceitando qualquer coisa. Resumo, lá fui eu. No culto de domingo, o pastor Márcio pegou meu livro, nesse inteirinho tinha saído o livro da família. E ele falou, gente, eu tive o privilégio de ler esse livro, que o Subirá me mandou um e-mail antes. É um material fantástico, vocês nunca me vêem recomendando nada. Ele está vendendo um preço ridículo, que é para ajudar vocês, mas menos se fosse um valor. E ele começou a recomendar o livro. Enquanto ele falava, eu estou sentado, antes de eu subir pregar, começa a encher meu celular de mensagem. O pastor do Rio de Janeiro, que estava assistindo o culto, falou, por esse preço eu quero 4.000 livros. Aí o outro começou a dizer, vai ter que vir aqui lançar. Eu não consigo explicar para vocês qual foi o efeito. Durante um tempo no nosso escritório, o pessoal falava assim, o efeito Lagoinha. Dizia, pastor, nós sabemos se o senhor está pregando lá e o impacto que a Rede Super está gerando só pela intensidade de pedidos. Eu lembro que meu irmão perguntou, por que você acha que nós vendemos só 30 livros? Eu falei, botaram naquele canto, esse negócio é 270 graus de ângulo, 3 andares de altura, tudo quanto é portão, quem é que vai naquele canto pegar o material? Mas naquele canto,
que o pessoal chama da tenda da bênção, eu vendi de 2013 a 2018 mais de 50 mil livros. Só naquele mesmo canto, sem contar o que aconteceu depois. A verdade é que quando há um tempo correto de Deus, algumas coisas vão acontecer. E quando o tempo ainda não chegou, não adianta você forçar a barra. Hoje é muito mais fácil para mim falar dessas coisas. Porque eu estou no tempo onde quase tudo que foi prometido está acontecendo. Mas até chegar lá foi um parto. E eu gosto de dizer às pessoas algo, que é o seguinte, terceiro e último tópico. Acelerar pode retardar. Mais do que a nossa maturidade pessoal, que vai sendo trabalhada durante a espera, eu e você precisamos entender que é o propósito de Deus como um todo. E quando falamos do propósito de Deus como um todo, tem questões que não diz respeito somente a gente. O que teria acontecido com José se ele tivesse sido lembrado pelo copeiro, como nós falamos antes? Algo muito interessante a respeito de Moisés. A Bíblia diz em Atos, no capítulo 7, e no verso 17, como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, a palavra traduzida tempo aqui no grego é cronos. Cronos é o tempo cronológico, aquele que a gente mede no relógio, no calendário. E eu já vou falar de que tempo é esse. Quando chega o verso 20 de Atos 17, na pregação de Estevão, a Bíblia diz assim, por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. A expressão do 17 é, quando se aproximasse o tempo, cronos. Por esse tempo nasceu Moisés, kairos. Kairos, diferente do cronos, ele fala de uma estação profética. Nem sempre exatamente aquela data e aquele tempo da folhinha do jeito que nós medimos, mas ele fala de uma estação profética. Qual era o tempo da promessa de Deus a Abraão? Gênesis 15, de 12 a 14, diz assim, ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que eles têm de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Então estamos falando lá do primeiro patriarca, Abraão. Deus disse, deixa eu te dar a letra, o que é que vai acontecer lá na frente. Sua descendência vai ser peregrina. Eles vão sair daqui, eles vão para uma terra onde serão sujeitos à escravidão. Deus diz, vai durar 400 anos. Deus diz, depois eu vou julgar aqueles que os sujeitaram. Eles vão sair de lá com grandes riquezas. Eles vão voltar para Canaã. Então Deus falou. O texto diz, quando se aproximava o tempo que Deus falou a Abraão, qual era o tempo? 400 anos. A Bíblia diz, por esse tempo e nessa estação profética, nasceu Moisés. Quando você lê o livro de Êxodo, aliás, isso é repetido não só em Êxodo, mesmo no livro de Hebreus, o tempo todo a Bíblia diz, nasceu Moisés, que era formoso. A Bíblia só diz isso. Eu lembro que eu ficava olhando para esse texto e dizendo, e quem é a mãe, não vou dizer o pai, porque os pais a gente tem que observar que às vezes eles têm uma dificuldade de ver beleza em criança. Mas quem é a mãe que vai olhar para o filho que nasce e não acha bonito? Nós, os pais, a gente acha que nasce com um cara de joelho amassado. O meu, quando eu vi todo coberto de placenta, de sangue, a primeira coisa que eu pensei não foi que coisa mais linda. Foi assim, eu amei essa coisinha feia. Só que é só Estevão que vai dar esse detalhe que ninguém deu, que diz que ele era formoso aos olhos de Deus. O que a Bíblia está dizendo é que eles viram uma beleza diferente. Eles viram que o menino era atraente, mas era uma percepção. Ele vai servir a um plano divino. Ele tem um papel e uma missão diferenciada. E a Bíblia diz que ele nasce na estação onde o tempo da promessa está para cumprir. Ou seja, tudo está se encaixando e convergindo para que o plano de Deus seja vivido. Mas quanto tempo Deus falou a Abraão? 400 anos. Agora olha Êxodo 12, 40, 41. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Mas Deus não disse para Abraão 430 anos. Deus disse para Abraão, o tempo que eu determinei são 400 anos. Daí eles voltam. Só que eles saíram 30 anos atrasados. A pergunta é por quê?
Quando eles saíram com 430 anos, liderados por Moisés, a Bíblia diz que Moisés tinha 80 anos. Agora, quando Moisés tinha 40 anos de idade, então 40 anos antes ele sair logo, no ano 390 da escravidão, o que é que aconteceu? A Bíblia diz que o Moisés sai da corte de Faraó para visitar os seus irmãos e vê um egípcio oprimindo um do seu povo. Ele toma as dores e mata o egípcio. Quando você lê a pregação de Estevão, você vai ler exatamente assim: Moisés cuidava que os seus irmãos haveriam de entender que por meio dele, Deus daria livramento a Israel. Mas eles não entenderam. Ele tinha certeza, esse cara começou a olhar e dizer: meu nascimento, o tempo onde acontece, a forma como tudo aconteceu, quando os pais tinham que rejeitar os filhos, quando os filhos homens deveriam morrer, a maneira como eu fui acolhido, treinado na casa de Faraó, com todo o treinamento para ser um líder. Deus vai usar isso tudo, ele tem um plano e um propósito. A ficha do cara caiu, ele entendeu. Mas ele ainda não estava no tempo certo. E o texto diz, ele cuidava que seus irmãos entenderiam, mas eles não entenderam. Um dia desse alguém me perguntou, falou: pastor, por que o senhor acha que tem tanta gente rachando, dividindo igreja por aí? O senhor acha que essas pessoas não são chamadas para o ministério? Eu falei: normalmente são. O problema não é falta de chamado. O problema é não esperar a hora do reconhecimento. É tentar fazer acontecer. O cara tem tanta convicção do chamado que ele não entende que o reconhecimento é um conjunto de fatores que ele flui dentro do tempo de Deus. E muitas vezes essa impaciência, ela custa caro. Então faltava 10 anos para o prazo divino terminar. E o Moisés diz: eu sou o cara, Deus vai me usar, ele não pode esperar. Mas aí o que acontece? Quando ele mata o egípcio, e o faraó fica sabendo, e diz: espera aí, o meu neto, adotado, criado em casa, está se virando contra nós para defender esse povo. Ele tenta matar Moisés e Moisés vaza. 40 anos se passaram. Agora, no ano 430, Deus aparece para Moisés na sarça. O que é que Deus disse para Moisés na sarça? Finalmente já morreram aqueles que queriam te matar. Em outras palavras, finalmente a poeira baixou. A confusão que você fez, cabeção, baixou só agora. Vamos retomar o plano? E porque ele não quis esperar 10 anos, ele não só esperou 40, mas o povo inteiro perdeu 30 anos a mais. Quando eu fico olhando para as Escrituras, uma convicção que me vem, eu acho que isso é sinal que a gente está amadurecendo, é que acelerar muitas vezes pode retardar. Eu fico olhando para muita coisa que ao longo da minha caminhada era aquele desespero: vamos resolver, vamos fazer acontecer, vamos. E muitas vezes a gente cria problemas, dificuldades, e para resolver isso, no final das contas, se gasta muito mais tempo, se tem muito mais desgaste do que se a gente soubesse esperar no Senhor. Então, eu preciso trazer uma palavra ao coração de vocês hoje e chamar você ao entendimento de confiança em Deus. O meu e o seu destino não está na mão das pessoas. O que José pensou quando seus irmãos o venderam? Muita coisa pode ter passado na cabeça daquela criatura, mas tipo assim, eles decidem minha vida. Daqui a pouco ele está lá como escravo na casa de Potifar, porque uma mulher inventa uma mentira, ele está na cadeia. Daqui a pouco, né, na cadeia, ele vai descobrir que Deus usou toda a série desses eventos para deixá-lo na cara do gol. Para que na hora certa, alguém dissesse: tem alguém aqui que interpreta sonhos, ele fosse colocado diante do faraó, e todo o plano e o propósito de Deus pode se cumprir. Mas até que isso acontecesse, eu acredito que eu e você vamos ter que entrar num lugar de aprender a confiar que o meu e o seu destino não está na mão das pessoas, não está na mão das circunstâncias. Há um Deus cuidando de mim e de você. Eu não sei te dizer quanto desgaste eu tive com muita coisa. Eu lembro que um dia eu falei para Deus: por que o Senhor fala tanto tempo antes de acontecer? Não dá para prometer mais perto? Um dia desse a gente estava numa ordenação, camarada recebendo palavra profética: eu vou te usar, e glória a Deus, aleluia, cutucando os outros. Falei: pobrezinho. Alguém vai falar para ele que não vai acontecer nada depressa? Os outros diziam: não, nós sofremos, deixa ele sofrer. A gente ficava fazendo chacota até do negócio. Aí um dia eu falei para Deus: por que o Senhor fala tanto tempo antes? Não dá para falar mais perto? Em vez de quase matar nós de ansiedade. Mas quando Deus faz promessa, gente, Ele não está só anunciando o que Ele vai fazer. Ele está nos dando a oportunidade de nos prepararmos, de cooperarmos com Ele. E muitas vezes a ansiedade, Ele falou, Ele faz tudo sozinho. Paulo disse para Timóteo: de acordo com as profecias que foram ditas a teu respeito, combate firmado nelas o bom combate. E acho que uma coisa boa de quando você já tem um certo tempo de caminhada com Deus é que você começa a entender não só que há processos, que eles requerem tempo, mas a importância do tempo para que eu e você possamos amadurecer.
Algo que eu ficava me perguntando para Deus, por que é que o Senhor me chamou para pastorear uma igreja local? O seu chamado inicial era para servir o corpo de Cristo. A sensação que eu tinha era dizer, o Senhor me fez sentir o gosto, me cortou o barato de tudo isso, me confinou dentro de uma estrutura que não me permite viver o chamado. Hoje você sabe o que eu mais ouço dos pastores? Andando pelo Brasil mesmo fora. A turma diz, Subirá, se você não tivesse sido um pastor local, você não seria tão útil para a igreja hoje. Você não teria noção do que é a realidade da igreja hoje. Ao mesmo tempo, a gente começa a entender depois várias coisas que você diz, não é que Deus estava certo? Como sempre está. Então, assim, eu queria provocar uma resposta de fé no seu coração, de que é um Deus cuidando de mim e de você. E que a gente pode se abandonar aos cuidados dele sem restrição de confiança. Dizendo, ele vai fazer a seu tempo, a sua forma, a sua maneira, o que tiver ao meu alcance eu faço, no sentido de me preparar, de orar, de estar disposto, de viver, né, cada etapa servindo a Deus da melhor maneira possível. Então, você olha para o José, ele está como escravo na casa de Potifar. A Bíblia diz que ele virou chefe dos escravos. Qual era o chamado dele? Governo, liderança. Aí o cara diz, estou aqui como escravo, vamos começar treinando aqui. Vou ser chefe de escravo. Quando ele vai para a prisão, a Bíblia diz que ele virou chefe dos presos. O cara está treinando em todos os níveis para viver aquilo que Deus tem. O que eu e você não podemos é esperar sentado, fazendo nada. Mas assim, sem acelerar, sem concorrer com Deus, mas cooperando com Ele, se permitindo ser trabalhado, isso vai fazer toda a diferença. Hoje, quando eu vejo algumas coisas acontecendo, eu falo, Senhor, Hebreus 6,10 diz que Deus não é injusto para se esquecer do trabalho, né, que nós fizemos, do amor que demonstramos para com os santos. Essa argumentação de que ele não é injusto precisa estar no meu e no seu coração. Tem coisas que eu e você fazemos que a gente fica perguntando, ninguém viu, ninguém percebeu, vai ficar por isso mesmo? Mais do que o tio de Esther, livrou a cara do rei, ficou sabendo de uma conspiração contra o imperador que dominava o mundo dos seus dias, e ninguém fez nada para agradecer. Só que um dia o imperador perde o sono. Não tinha internet, não tinha televisão. Aí o cara decide ler as crônicas do reino e pede para alguém trazer. O cara abre lá justamente o episódio que fala do Mardoqueu desbaratando a conspiração. O rei pergunta o que é que foi feito para agradecer esse homem. O cara diz, não foi feito nada. Como nada? Não pode ficar sem gratidão. Pois é, mas se tivesse alguma recompensa, estava escrito. Aí o rei diz, nós temos que corrigir o erro. E ele acorda decidido a arrumar coisa. Aí chega Amã, o maior inimigo de Mardoqueu, que já fez tudo, né, para simplesmente tirar o Mardoqueu do cenário, para matá-lo. E o rei pergunta a Amã, o que a gente deve fazer ao homem de quem o rei se agrada? O besta achando que era com ele. Falou, pegue seus principais oficiais, bote ele no seu cavalo, o seu manto, com a sua coroa, e o principal dos seus oficiais fique proclamando a grandeza dele. O rei olhou para Amã e falou, o principal dos oficiais é tu. Mas o cara que eu quero honrar é mais do que eu. E aí, de repente, você olha tudo aquilo que parecia esquecido, na verdade, estava guardado, armazenado, para que na hora certa o crédito pudesse ser colhido. Há um Deus cuidando de mim e de você. E a gente não precisa ficar ansioso com absolutamente nada. Você recebe essa palavra? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Tiago, capítulo 5, verso 11, diz, eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. O que é perseverar firme? Essa capacidade de dizer, eu não desisto. Há momentos onde a espera vai mexer profundamente comigo, com você, com as nossas emoções, com a nossa confiança. E nós vamos ser testados, nós vamos ter que questionar, ouvimos mesmo Deus falar? Houve uma promessa. Se houve, nós podemos confiar. Porque Deus não vai quebrar sua palavra, Ele não vai brincar conosco. Mas tem hora que é confuso. E o Deus que prometeu a Abraão dar um filho, quando Deus diz para ele, agora me sacrifica o filho. Você acha que o velhinho não pensou que Deus estava meio bipolar? Uma hora da filha, está arrancando filho, não sabe o que quer? Mas ao mesmo tempo, quando ele vai adorar, ele fala para os cegos, eu e meu filho iremos e voltaremos.
Ele sabe que ele está indo para matar o menino, mas como é que ele diz voltaremos? O livro de Hebreus diz que ele cria que Deus podia ressuscitar seu filho. Porque se tinha promessa, não podia parar naquele sacrifício. E sabe, por mais contraditório que as coisas pareçam, eu e você precisamos pensar, doido é a gente de achar que sabe melhor do que Deus. Doido é a gente de achar que vai entender a mente, os caminhos e os pensamentos maiores. Nós podemos confiar. Nós podemos confiar. Eu tenho hora que eu esqueço como era a ansiedade nessa fase da vida que muitos de vocês estão. A gente dizia, Maranata, vem Jesus, mas espera eu casar primeiro. Aí depois, quando você resolve a ansiedade de quem é, e finalmente casa, começa a ansiedade, e vem os filhos, como é que lida com os filhos, e como é que vai ser a carreira, e como encaixa o chamado, e como ministério, e cada vez você acha que superou uma, tem mais coisas. Mas hoje, aos 51 anos de idade, já vou. Eu posso dizer para você, eu aprendi a dizer como Davi, esperei com paciência no Senhor. A espera é importante, a espera produz resultados em nós, e ela deve ser vivida com a melhor das atitudes. Essa paciência de que é um Deus cuidando de tudo. Tudo que nós vamos construir na vida, seu matrimônio, criação de filhos, ministério, projeto de Deus, são todos projetos a longo prazo. São projetos para uma vida inteira. E você não vai chegar lá correndo em área nenhuma. Vai ter que ter paciência para tudo. Pai, nós te pedimos que não só aqui e agora, mas mesmo depois deixamos esse lugar de culto, que aquilo que o Senhor começou não só a falar, mas a fazer, produza fruto e resultado dentro de cada um de nós. A gente tentou aplicar isso da forma mais generalizada possível para todo mundo, mas a verdade é que cada um precisa daquela aplicação individual, personalizada, e nós oramos pelo toque do Senhor. Oramos por fortalecimento da fé e da confiança nessa noite. Oramos, ó Deus, por uma fé renovada na dependência do Senhor, na capacidade de se entregar aos teus cuidados. Oramos por fortalecimento, em nome de Jesus.